E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Momento Positivo. Eu sou o professor Arlindo Lopes e na aula de hoje da disciplina Mecânica dos Sólidos, nós vamos estudar a influência do cisalhamento no cálculo de deslocamentos lineares em estruturas. Então a nossa aula será dividida em duas partes. A primeira delas nós vamos mostrar a formulação analítica, na qual vamos abordar tanto a parte de flexão quanto de cortante. E a segunda parte da aula nós vamos mostrar, através do programa SAP 2000, como é que a gente pode separar essas influências de flexão e cisalhamento na nossa estrutura. Então, vamos à nossa aula. Então nós temos aqui essa viga biapoiada, tá? Comprimento L, carregamento Q, e o que nós temos aqui, em termos de deformada da estrutura, nós vamos ter uma deformada mais ou menos da seguinte forma, aonde no meio do vão eu tenho um deslocamento total, que ele vai ser em função do deslocamento da flexão mais o deslocamento do esforço cortante, tá bom? Então a formulação analítica para esse tipo de situação é o seguinte: você tem um delta total que é igual a 5 QL a quarta sobre 384 EI, mais uma constante de cisalhamento vezes QL ao quadrado sobre 8 GA. Então, isso aqui nós vimos em sala de aula, tá? Então, essa parte aqui é a de flexão e essa parte aqui é de cortante, tá bom? Então, todas as variáveis estão colocadas aqui, tá? Então, a carga uniformemente distribuída, comprimento do vão, modo de elasticidade, seja longitudinal ou transversal, momento de inércia, área da seção transversal. E o que é importante aqui é que a constante de cisalhamento ela depende da seção transversal, tá bom? Então, na nossa aula, nós temos duas formulações. A analítica, que nada mais é do que a equação, e nós vamos colocar isso em forma de planilha, tá? E a numérica nós vamos utilizar o programa comercial chamado SAP 2000. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, como um primeiro exemplo, nós vamos considerar uma viga biapoiada, carregamento uniformemente distribuído, comprimento L, seção transversal retangular, B vezes H. Então, aqui nessa parte onde tem as células em verde, nós vamos colocar os dados do nosso problema para determinar o deslocamento linear vertical no meio do vão. Então, vamos lá. Então, aqui no Q, vamos colocar 100 kN por metro. No L, igual a 8 metros de vão. O B da minha seção transversal vai ser 0,4. Altura 0,8. O C, que é o coeficiente de cisalhamento, como é uma seção retangular, o C é igual a 1,2, tá? Esse coeficiente. Modo de elasticidade longitudinal do material vai ser o mesmo que a gente vai colocar no SAP 2000, 24855, 578. E finalmente nós temos aqui na entrada de dados para colocar aqui o coeficiente Poisson 0,2.
Então observa que à medida que nós vamos inserindo esses dados, algumas coisas são calculadas aqui. Por exemplo, o G, que é o modo de elasticidade transversal do material, tá? Ele é em função do modo de elasticidade longitudinal do material e o coeficiente Poisson. Temos a inércia, que é BH ao cubo sobre 12, e temos também a área, que é B vezes H. Aqui embaixo nós temos a influência da flexão e do cortante. Então aqui é aquela primeira parcela da equação do deslocamento, que é o 5QL a quarta sobre 384 aí. E temos também a influência do cortante, que é a segunda parcela da equação, que é o C, que é a constante de cisalhamento, que L ao quadrado sobre 8GA. Então observa que aqui do lado tem umas porcentagens. Então isso significa que para essa situação eu tenho uma influência da flexão em torno de 98% e o do cortante eu tenho uma influência mínima aqui de 2%. Se eu somar esses dois valores, nós vamos encontrar o deslocamento total no meio do vão, que é igual a 1,28 centímetros. Tá? Então isso aqui é o somatório. Então o que nós vamos fazer agora? É fazer essa análise no SAP 2000 para a gente verificar esses valores separadamente e logicamente obter o valor total também, que é dado de uma forma direta. Tá? Então vamos para o SAP 2000 agora. Bom, então no SAP 2000 eu já criei aqui a nossa viga biapoiada. Temos um vão de 8 metros. Então vamos colocar um carregamento uniformemente distribuído. Então eu vou aqui em Assign, Frame Loads, Distributed, e aqui eu vou colocar os 100 kN/m. Vou também definir a minha seção transversal da minha estrutura. Então eu venho aqui em Assign, Frame Sections, e aqui eu já tinha criado anteriormente uma seção transversal por nome de viga comum, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então quando eu venho aqui no Section Designer, essa minha viga aqui, ela está 40 por 80, o 0408 em metros. Aqui vai ser a nossa seção transversal retangular para o exemplo número 1. Tá? Então aqui eu chamei de viga comum. Vou dar o OK. Vou colocar aqui viga comum. Ok, então está aqui a minha seção transversal. Então eu vou rodar o programa e nós vamos ver os valores dos deslocamentos. Então quando eu clico aqui, nós temos esse valor 0,01286. Deixa eu colocar isso aqui em centímetros para a gente comparar com a nossa planilha. Então aqui quilonewton centímetros. Tá, então eu vou clicar aqui. Então observa que eu tenho 1,28623. Esse é o deslocamento total, que equivale a mesma coisa na nossa solução analítica, 1,28623. Tá, então a pergunta é, como retirar, por exemplo, a influência do cisalhamento? Tá? Então, o que você tem que fazer para retirar essa influência? Então você seleciona os seus elementos estruturais, em Assign, Frame Sections, vai no viga comum, que a gente já tinha criado, Modify Show Property, e clica aqui no Set Modifiers. Então observa que eu tenho vários parâmetros aqui, que eles estão colocados tudo multiplicados por 1. Tá? Então, como a gente quer eliminar o cisalhamento, lembrando que na nossa equação a gente tinha um CQL ao quadrado sobre 8GA, então GA, na verdade, a nossa área, ela está no denominador,
Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um valor muito alto no nosso denominador, que quando eu fizer um número dividido por um número bem elevado, vai fazer com que essa parcela tenda a ser zero. Tá? Então eu dou OK e vou dar o OK aqui, viga comum, e dou OK novamente. Então agora, quando eu rodar, o resultado vai estar com a ausência do cisalhamento e apenas a flexão. Então vamos ver aqui, vamos clicar com o lado direito do mouse e nós temos 1.25726. Então vamos para a nossa planilha e a gente encontra aqui 1.25726. Tá? Então isso, nós retiramos a influência do cortante e deixamos apenas a influência da flexão. Da mesma forma, a gente pode fazer o inverso. Vamos tentar encontrar esse valor de 0.02897, que é a influência apenas do cortante. Então, eu vou destravar aqui o meu modelo, selecionar novamente os meus elementos, Assign, Frame, Frame Sections, viga comum, Modify Show Property, Section Modifiers. Aqui eu volto para o valor unitário. E agora, na inércia, em relação ao eixo 3, eu vou colocar um valor bem elevado. Lembrando que naquela parcela da equação eu tinha 5QL à quarta sobre 384 EI. Então a minha inércia também está no denominador. Então quando eu tenho um número grande no denominador, aí quando eu fizer esse quociente, ele vai me dar um número tendendo a zero nessa parcela da flexão. E nós vamos encontrar o valor apenas do cisalhamento. Então aqui eu vou dar OK, OK novamente, viga comum e OK. Então quando eu rodar o programa, ele vai me dar a parcela referente apenas à parte do cisalhamento. Então aqui 0.02897, vamos comparar com a nossa planilha. 0.02897. Então, com isso, a gente mostra como separar a influência, seja de flexão ou seja de cortante, tá? Que você pode fazer essa análise separado, e colocando tudo junto, você encontra o valor total. Vamos ver uma situação, por exemplo, do exemplo 2, que nós vamos colocar uma altura dessa viga de 4 metros. Então, observa que só de eu colocar 4 metros aqui, observa o que aconteceu. Então, o cortante já tem 37% de influência. Só de eu aumentar a minha altura da minha seção transversal. Então, como eu tenho uma relação aqui, 8 dividido por 4 dá igual a 2, isso aqui é uma viga parede. Em outras palavras, quando você estiver dimensionando uma viga parede, a influência do esforço cortante, ela deve ser levada em consideração. E a gente está vendo aqui que é 37% e a da flexão 63%. Então observa que a gente tem aqui uns valores mínimos, né, de deflexões. Evidentemente que a nossa carga aqui é pequena, né? Então vamos colocar, por exemplo, 2.000 kN por metro. Encontramos aqui 0,3 centímetros de deslocamento e vamos fazer a mesma análise no SAP. Tá? Então vou destravar, vou selecionar a parte da viga parede, aqui já é uma outra seção transversal. Então quando eu venho aqui no Section Designer, aqui eu tenho a minha viga parede de 40 por 400, tá? Então eu tenho uma altura de 4 metros. Então eu dou OK. Então OK, então agora a gente tem uma viga parede, tá? Então temos aqui a viga parede. Deixa eu ver aqui qual era o carregamento. 2.000 kN por metro.
Então, para as unidades ficarem corretas, vamos voltar aqui para o quilonewton-metro. Vamos definir o nosso carregamento, assign frame loads distributed, e aqui nós colocamos 2000, ok, vamos rodar o programa, e a gente vai encontrar o deslocamento 0.00317, evidentemente que isso aqui está em metros, então se nós colocarmos para centímetros, para comparar com a nossa planilha, nós vamos ter um valor de 0,31703. Então a gente tem aqui o 0,31703 e a gente pode proceder da mesma forma para separar tanto a flexão e o cortante da mesma forma que nós vimos no exemplo número 1. Então, senhores, eu queria mostrar, número 1, como é que faz essa abordagem no SAP 2000 para verificar a influência da flexão e do cortante, e mostrar que dependendo da situação você tem uma situação que a flexão ela é dominante, e quando você vai para um exemplo de uma viga parede, você percebe claramente a influência do esforço cortante. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês terem assistido a mais uma videoaula do nosso canal. Comente aí embaixo, sugira um tópico para a próxima videoaula, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.